Ao longo do tempo, a humanidade encontrou várias formas de comunicação, como símbolos, desenhos, objetos e também a oralidade. E uma dessas primeiras formas foi a pintura rupestre, que registrava os feitos do homem primitivo da época. Inclusive, até os tempos de hoje, são encontradas em algumas cavernas essas pinturas que datam mais de 40 mil anos atrás. Então, meus amigos, convido vocês no vídeo de hoje para conhecer um pouco a origem da escrita e também a sua evolução. O meu nome é Giliardi Silva e bem-vindos ao canal Cristal do Tempo. Em 3.500 anos antes de Cristo, com os sumérios na Mesopotâmia, que faziam registros cotidianos, econômicos e políticos da época, usando argila para fazer símbolos formados por cone. E pessoal, nesse mesmo momento da história, surge lá no Egito os hieroglifos. Essa escrita era dominada apenas por pessoas poderosas da sociedade, como os escribas e sacerdotes. Eles usavam as paredes da pirâmide. Não sei se você já viu, sabe aquelas pirâmides lá do Egito? Se você perceber em algumas fotos, embaixo tem todas aquelas escritas egípcias. Então essas paredes eram usadas para preencher de textos que simbolizavam a vida dos faraós, sobretudo preces e mensagens para afastar a invasão de prováveis saqueadores. Eles utilizavam um papel chamado papiro, feito a partir de uma planta que possuía o mesmo nome. A escrita no Egito, no início, era a atribuição dos escribas, uma classe de especialistas. Os escrivães, como também eram designados, assumiam uma posição de destaque na sociedade. Eles tinham que passar por um processo de formação. E com isso, pessoal, os escribas criavam um elo com os funcionários do governo, também com os sacerdotes e com o povo egípcio. Agora, falando do alfabeto grego, foi criado no século 8 a.C., a partir de uma adaptação do alfabeto fenício. Composto por 24 letras, incluindo consoantes e vogais, ele foi bastante inovador para a época, motivo pelo qual foi amplamente difundido no mundo helênico e também entre povos de outras regiões. Já na antiga Roma, foi instituído o alfabeto romano, que inicialmente só continha letras maiúsculas. Após um tempo, as letras eram escritas em pergaminhos, em pele de animais. Geralmente eram usados cabras, carneiro, ovelhas, cordeiro, com o apoio de hastes de bambu, penas de pato e entre outras aves. Entretanto, ocorreram algumas modificações no alfabeto romano, em sua forma original, pois criou-se um novo estilo de escrita, batizado escrita uncial, que durou até o século VIII, muito usado na escritura de Bíblias sagradas. E a história da escrita na China? Vamos falar um pouco. Assim como as outras civilizações, também foi marcada pelo desenvolvimento de forma independente do seu próprio sistema de escrita, criado há mais de 3.000 anos. Antes da invenção do papel, que foi feita por eles também, muitos outros recursos foram utilizados para a escrita. O sistema de escrita dos chineses possuía um símbolo para cada coisa chamado sistema ideográfico. A escrita chinesa possui um acervo de mais de 160 mil ideogramas, mas boa parte sofreu mudanças ao longo dos anos, pois eles priorizavam os traços fundamentais. Hoje são usados entre 5.000 e 8.000 caracteres, apenas 3.000 caracteres são utilizados para a vida diária. Já nas Américas, pessoal, os povos astecas e maias utilizavam seus próprios meios de escritas. Mas os europeus, ao invadir e conquistar a região, arruinaram boa parte dos seus documentos escritos. A escrita pertencente a esse povo, chamada de escrita Nahuatl, teve início a partir do século VIII. E a maioria, pessoal, dessas escritas não foram decifradas até os tempos de hoje pelos pesquisadores, causando grandes mistérios na humanidade. Pessoal, ao longo do tempo, muitas dessas escritas, ao redor do mundo, foram feitas em pele de animais, em casca de árvores, até em ossos também, e evoluindo até chegar o que conhecemos nos tempos de hoje. Então veja comigo alguns objetos que eram utilizados. Tabuletas de argila. Os primeiros pictogramas foram gravados nessa espécie de tábua de madeira, coberta de argila, com um instrumento feito de algum tronco vegetal. A argila era empurrada
e os símbolos eram gravados. As tabuletas eram levadas ao forno para que o registro se tornasse permanente. Quando eram revestidas de cera, podiam ter os escritos apagados. Assim, as tábuas eram reaproveitadas. Ostraco. Nesse fragmento de cerâmica, na maioria das vezes quebrado, eram registrados avisos, rascunhos e mensagens curtas. A escrita era feita com objetos pontiagudos, bem mais acessível do que o papiro ou pergaminho. O ostraco foi muito presente na vida das classes mais baixas. O termo ostracismo, que se refere a uma punição existente na Grécia Antiga. Já o papiro, o precursor do papel, foi desenvolvido por volta de 2500 a.C. pelos egípcios a partir da planta papiro, que tinha um miolo cortado em finas lâminas. Depois de secas, elas eram mergulhadas em água, na qual permaneciam por 6 dias. E assim que secassem novamente, as lâminas eram ajeitadas em fileiras horizontais e verticais, sobrepostas umas às outras. A folha obtida era martelada, alisada e colada ao lado de outras, para formar uma longa fita que era depois enrolada. Pergaminho. O pergaminho surgiu na Ásia, na cidade de Pérgamo, por volta do século II a.C. Era produzido com pele de animal, geralmente carneiro, bezerro e cabra. As peles passavam por um banho de cal e eram colocadas para secar em uma moldura de madeira. O pergaminho era um material nobre, usado para documentos muito importantes. Nos mosteiros católicos, os monges reproduziam textos religiosos nesse suporte. Já a máquina de escrever foi o primeiro uso da mecânica na escrita. O primeiro protótipo funcional surgiu em 1867, pelas mãos do tipógrafo americano Christopher Scholes. A máquina era feita de madeira, e as teclas eram presas com hastes de arame, escrevendo só as letras maiúsculas. O aperfeiçoamento foram tornando a escrita mais precisa e veloz, saltando para peças eletrônicas que faziam o papel de movimentar sozinha. A mudança da escrita é tão clara que atualmente, em vista da evolução da tecnologia, a caligrafia que tinha tanta relevância acabou perdendo o primor por conta do acesso aos computadores. O uso de aparelhos tecnológicos acaba facilitando a digitação de letras. E além disso, pessoal, a internet tem facilitado a gente usar uma escrita muito menos rica do que era antigamente, principalmente também pelo encurtamento das palavras, que são chamadas de gírias. E aí, meus amigos, gostaram do vídeo? Esse foi um breve resumo do que foi a origem da escrita e sua evolução até os tempos de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já peço que se inscrevam no canal, deixe aquele like e também deixe sugestões de vídeo. Um forte abraço e até a próxima!